Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia! Começando mais um Rotine-se, o último dessa temporada de mulheres, que foi especial. Ju, vem pra cá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia! Última quarta-feira do mês, o mês das mulheres terminando, mas, né, como muitos falam e querem levantar nossa bola todo dia é o Dia da Mulher, então, né, continuamos com esse sentimento indo para frente, mas hoje a gente traz uma convidada para conversar com a gente um pouquinho, que claro que ela tem o lado do foco com a mulher, mas vocês, nossos ouvintes masculinos, também conseguem tirar proveito de algumas coisas daqui, como a gente sempre diz, é sem regras, sem traumas, sem modelos ideais, então dá sempre para pegar alguma ideia, alguma coisa para usar. Então, vamos aí trazer a nossa convidada. Conta um pouquinho mais dela, Val. Então, Ju, esse mês foi especial e para fechar não podia ser diferente, né? Então, a gente não foi baixando a bola, a gente foi só erguendo a bola e a gente vai trazer aí hoje uma mentora de mulheres. Fala de autoconhecimento, de amor próprio, de propósito. Eu já estou encantada com os conteúdos, já tenho seguido aí um tempo. Vem pra cá, Jéssica Guimarães, vem conversar um pouquinho com a gente. Bom dia! Que alegria estar aqui com vocês, muito obrigada, vocês estão maravilhosas, já tô amando, sei que vai ser incrível esse nosso bate-papo. Vou falar um pouquinho aqui quem eu sou, a Val já me apresentou, mas eu sou mentora de mulheres, né? Falo sobre autoconhecimento, amor próprio, e eu já tive depressão, então por isso que hoje eu falo sobre esse assunto, porque eu planejei o meu suicídio, e a partir disso, desse dia, né, que eu tinha planejado exatamente o que eu ia fazer, eu decidi que eu não queria mais viver aquilo. Então, eu realmente mudei a minha vida e o que me salvou, lógico, é Deus em primeiro lugar, né? Que eu não tenho como falar disso sem falar dele. E o autoconhecimento, né? Que aí eu comecei a me amar. Eu comecei a ver quem eu era de verdade, entender quem eu era de verdade e realmente assumir o protagonismo da minha vida. E aí foi onde eu entrei nesse processo. Nossa, vocês não conseguiram ver a nossa cara, mas eu e a Valéria, a gente deu aquele momento, assim, a gente fez igual o bonequinho do WhatsApp, assim. Oh! Exatamente. Jéssica, como mas... assim, Jéssica? Que doideira isso. E a nova Jéssica surgiu quando? Quando começou essa trajetória? Então, tem mais ou menos, acho que uns 4 anos. Aproximadamente, assim. Na verdade, eu trabalhava em outra área, né? Área da beleza, eu trabalhava com maquiagem, sobrancelha. E aí, depois disso, eu falei, não, eu preciso focar nesse propósito, realmente, que foi o que Deus me mostrou, que muitas mulheres passam por isso, né? Passam pela depressão, passam por esse processo de não se conhecerem, de não se entenderem, e até mesmo não saber lidar, né, com esses sentimentos, ou não ter uma ajuda. Então foi mais ou menos nessa época, uns 4 anos atrás, que eu decidi realmente entender quem eu era de verdade. E é muito interessante porque a gente sempre desculpa, Ju, a gente sempre se depara com pessoas que têm um pano de fundo de uma história muito, muito forte, né, para nos mostrar. E olha, com certeza tem muitas pessoas se identificando com essa tua fala, né? Eu também já tive depressão, é um processo muito devastador, né? Sim. E é muito difícil você se identificar realmente, sair, né, desse plano, porque não adianta. A gente sabe que tanto o insucesso quanto o sucesso, ele está dentro de nós, né? Verdade. Isso é muito delicado e muito profundo também. Porque é muito difícil achar essa saída lá dentro, né? E o autoconhecimento, ele é realmente incrível, né?
Com Jéssica, certeza. o que eu queria te fazer uma pergunta, assim, você falou que você tinha planejado e virou a chave, né? Sim. Como foi porque para sair de um processo desse não é tão simples assim, a gente se reconhecer nesse momento, entender isso, como foi para você? Foi alguém que te puxou a orelha e falou assim, escuta, vem cá, vamos conversar, ou realmente você teve uma luz ali, um sinal, alguma coisa que veio e te fez parar e pensar? Como é que foi o processo? Imagina chegar a sair, planejar, né? Então foi Pois assim, porque planejando, você não imagina que a pessoa vai parar para pensar depois que ela planejou, né? Então, como é que foi isso, assim? Então, na verdade, eu já estava assim há algum tempo só deitada, não tinha vontade de fazer nada e eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei, até porque maquiadora, né? Sempre gostei de me maquiar, de acordar de manhã e já me arrumar. E, gente, só um parênteses, ela é linda. A gente estava gravando aqui, olhando para a carinha dela, a gente vai ter que trazer ela num vídeo, porque não vamos desperdiçar esse espetáculo. Obrigada. Tudo bem que a gente fala de rotina, mas acho que nós vamos ter que fazer um dicas de make com ela, porque eu amei. Desculpa. Imagina. Aí eu tava já vários dias passando por isso, né? E aí teve um dia que meu esposo chegou e falou assim, amor, o que tá acontecendo com você? Porque você não tá querendo se arrumar. Só que eu não dei bola. Falei assim, ai, me deixa, sabe assim? Eu não queria aceitar aquilo. Para mim estava tudo certo, eu estava no meu vazio existencial e era aquilo. Só que nesse dia que eu planejei, eu estava deitada, chorando muito, muito, muito. E aí eu já fiz o plano de que eu ia pegar todos os remédios que tinham aqui em casa e eu ia tomar tudo. Tudo que tinha aqui em casa de remédio. Eu fiz bem certinho. Eu falei, eu tomo tudo. Aí eu tô deitada aqui já, daí eu volto pra cama, morro aqui mesmo, tá tudo certo, né? Fico deitadinha. E aí, nessa hora que eu fiz todo esse planejamento na minha mente, me veio muito forte, porque assim, eu sempre tive Deus na minha vida, sempre. Se eu falar para vocês assim, eu sempre tive muito a presença dele, sabe, desde criança. E aí, nessa hora que eu fiz tudo isso, me veio muito forte a presença dele. Muito. Era como se ele estivesse do lado da minha cama. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu senti como se ele dissesse assim, Jéssica, eu te amo demais, não faz isso com a sua vida. Nossa. A sua mãe vai fazer o quê? O seu esposo vai fazer o quê? Você tem pessoas que te amam, pessoas de você. Então eu quero que você seja forte, que você sinta o meu amor e que você realmente queira viver. E aí nisso eu senti aquela presença de Deus muito forte. E eu falei, meu Deus, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? E aí eu falei, não, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais viver isso, eu não quero mais estar nesse estado, sabe? E aí foi que eu decidi. Nesse dia, eu decidi que eu não ia mais ter depressão. E eu não quis tomar remédio, porque eu fui fazer tratamento, acompanhamento, eu passei por hipnose, tratamento de hipnose, regressão, assim, foi muito intenso, foram vários meses, assim, não foi simples, né? Eu falando parece assim que foi rápido, não, foi muito intenso. E aí a gente tem que mexer em feridas que muitas vezes machucam, doem, então não foi fácil, mas eu não precisei tomar medicamento, e porque eu realmente decidi que eu não queria mais aquilo. E foi nesse dia que aconteceu a virada de chave, porque eu olhei para tudo o que eu tinha vivido e eu entendi que aquilo ia me ajudar a curar outros. Tanto é que eu tenho um projeto hoje de mentoria, que o nome é Eu Sou Amada, que é para ajudar essas mulheres, porque Deus me falava, mulheres estão morrendo porque você não abre sua boca. E a primeira turma de mentoria, na primeira aula, a aluna abriu a câmera e falou, hoje eu ia me matar. Nossa, Jéssica, tô arrepiada com a tua história aqui, mulher. E aí eu falei, gente, eu não posso parar mais. E aí entrei em toda essa onda de autoconhecimento, de transformação, de ajudar essas mulheres a se amarem, olharem para elas com outro olhar, né? De transformação. Importante isso que você diz, né, Jéssica, que não é simples, não é rápido.
Não, É uma construção, né? É você lutar exatamente. todo dia para levantar da cama, lutar Sim, todo dia para, né? Porque a gente tem uma autocobrança que já é natural, e aí a gente, não dá, eu não consigo, eu não sou capaz, isso é coisa da minha cabeça. E aí o quanto a gente precisa lutar por esse caminhar diferente, né? É algo sim, que precisa ter uma força que vem lá de dentro, né? tem. Tem que ter força, porque às vezes eu não sei como que eu consegui sozinha. Eu falo que é Deus, né? Lógico, meu marido, meu esposo é maravilhoso também, um homem incrível. Ele me incentivou, vai lá, né? Vai cuidar de você, vai olhar para isso. Então, eu não tenho, se não fosse ele também, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Mas é uma construção, né? É aquele 1% todo dia mesmo. E assim, muitas vezes nós mulheres, a gente busca um porquê do lado de fora. E a gente Uhum. não pode buscar esse porquê do lado de fora. Eu não posso amar mais o meu filho. Eu ainda não tenho filho, eu vou ter, ainda tenho esse processo também, mas é uma outra conversa. Mas eu vou ter filho ainda, mas às vezes a gente quer buscar esse amor no nosso parceiro, no nosso esposo, né? Buscar na nossa mãe, no nosso pai, nos filhos, e não, eu tenho que me amar. Então, é nisso que eu venho, sabe, batendo nessa tecla de que eu tenho que me amar primeiro. Porque como que eu vou amar o outro se eu não me amar? Como que eu vou querer sair do fundo do poço se eu não consigo ver qualidades em mim? Se eu não consigo ver nada de bom em mim? Então, esse resgate de autoestima, de autoconhecimento é, vamos dizer, a espinha dorsal da sua mentoria. É a Sim, partir daí que ela se desenvolve. exatamente. Aham. E quais dicas, assim, quais pontos que você pode destacar que você traz aí ao longo da mentoria, pensando em pessoas que estão tão no fundo do poço quanto você esteve, né? Sim. Como é que é esse processo? Como é que você trabalha essa jornada? Então, a primeira coisa é entender quem a gente é de verdade, né? Eu trago muito a palavra de Deus como embasamento, que lá em Gênesis 26 diz que nós somos imagem e semelhança do Criador, e muitas vezes a gente fala assim, tá, mas eu não vejo Deus. Deus é energia, né? A gente não consegue ver, não consegue pegar, mas a gente consegue sentir. Então, ser imagem e semelhança dele na nossa essência. O que Deus é? Ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é harmonia. São somente coisas boas. Então eu trago isso de resgatar essa essência na mulher, de olhar para ela e ver o tanto de qualidade que ela tem, que muitas vezes ela acaba acreditando naquilo que foi falado para ela, de que ela talvez era um lixo, talvez ela não prestasse, talvez tudo que ela fizesse desse errado, e ela acaba acreditando nessas crenças, nessas verdades que são ditas. Então, eu trago a verdade real mesmo, de que ela não é aquilo que disseram para ela. De que ela é sim uma mulher maravilhosa, de que ela tem poder, de que ela é linda, de que ela é maravilhosa, e eu trago essas afirmações. Então, assim, cada aula da minha mentoria tem uma tarefa para ela realizar, para ela ir resgatando, porque realmente foram coisas que eu fiz que me ajudaram. Então, tudo que eu trago na minha mentoria são coisas que fizeram efeito em mim. Processo, eu fui anotando, fui falando, não é assim. Então, daí na mentoria eu trago todo esse resgate com tarefas, com coisas que elas vão aplicar para que realmente haja resultado. Porque até mesmo porque só ficar no plano imaginário, a gente acaba não conseguindo, muitas vezes, visualizar efetivamente, né? Acho que essa questão da prática, do anotar, né, é algo que realmente é mais eficiente, né? Sim, com certeza. E há muita transformação. O relato das meninas, assim, sabe, de que tem mulheres que não conseguem se olhar no espelho. Então elas falam, eu não conseguia me olhar no espelho e agora eu consigo ver quem eu sou de verdade, eu consigo me amar, eu consigo me arrumar. E isso para mim não tem preço que pague. E aí, o que acontece? Quando você entende a sua real identidade, quando você entende as suas qualidades, o poder que você tem como mulher, ninguém pode te parar. Porque aí você não vai aceitar mais o que vão te falar, você não vai aceitar os rótulos, porque você sabe quem você é. Então, em todas as outras áreas da vida você tem resultado. E aí eu vejo isso nelas, porque muitas vezes elas não conseguiam colocar os sonhos, os planejamentos em ação, e a partir da mentoria elas conseguem, porque elas entendem que elas podem mais. Olha Isso aí é incrível.
o nosso post-it aí, autoconhecimento sempre. De uma Já tem outra um maneira, por um, assim, já é enorme na parede. né? Agora, mais uma outra leitura num outro formato, mas não deixa de ser autoconhecimento sempre, sem se conhecer, sem se entender, sem achar a nossa identidade, a gente não vai para frente. Não tem jeito. Eu vi ali algumas das tuas postagens assim, muito interessantes dentro desse conteúdo de trazer desse enxergar-se, né, de se olhar para si. E realmente eu venho fazendo um trabalho com a minha psicóloga nesse sentido, assim, já faz algum tempo. O espelho, eu acho que é o pior, é o maior inimigo e depois se torna o melhor amigo da gente, né? Porque no começo, quando a gente não está bem, aquela olhada no espelho, e daí pessoas que são um pouquinho mais autocríticas, têm isso um pouquinho mais elevado, o perfeccionismo, elas são cruéis com elas mesmas, né? E isso é um exercício complicado da gente tirar da cabeça da pessoa, não é, Jéssica? E assim, o que eu trago para elas? Como eu fui maquiadora por muitos anos, eu trago muito isso de elas se arrumarem. Tanto é que no último dia da mentoria eu dou uma aula de automaquiagem, porque é a beleza de dentro para fora. E aí eu falo isso, ó, meninas, vocês vão acordar, vocês já vão arrumar o cabelo, mesmo que seja para ficar em casa. E isso aí é uma dica para todo mundo que está escutando, gente, não é somente para as minhas alunas. Gente, eu sou assim, meu esposo, ele tá ali no quarto, ele tá de prova, porque todos os dias eu faço isso, mesmo que seja para eu ir na panificadora. Esses dias uma mulher me encontrou na panificadora e ela falou assim, nossa, toda arrumada, onde que vai? Daí eu falei, eu me arrumei para mim. Ela, depois que você casou, você ficou ainda mais bonita. Daí eu falei, nossa, que bom! Porque muitas vezes as mulheres casam e não se arrumam, param de se arrumar. E aí, como eu falei lá no início, a gente tem que ser o nosso próprio amor. Eu tenho que me arrumar para mim, não é pro meu marido. Lógico que vai ser maravilhoso pro meu casamento eu estar arrumada, eu estar bonita. Ele sempre fala, nossa, você é tão linda, você tá linda, isso é maravilhoso. Mas a gente tem que se arrumar pra gente. E eu falo isso para elas. Sempre acorde, se arrume, coloque uma roupa legal, pelo menos passe um protetor com cor, não sei, passe um batonzinho, isso faz diferença no nosso dia. Isso fica mais produtivo o nosso dia. E é muito importante, porque às vezes a gente acaba esquecendo, a gente cuida de todo mundo, ajuda todo mundo e esquece da gente, que tem que ser o principal. E você tocou... Desculpa, Val. Esse cuidado que você está falando, Jéssica, me lembrou muito o pessoal que trabalha em casa, né? E na época da pandemia, que estava todo mundo em casa, isso era um exercício que eu fazia, de tipo, não ficar de pijama, mesmo que fosse por um agasalho, pelo menos dar uma ajeitadinha, dar uma arrumada no cabelo, prender ele, mesmo que eu não fosse fazer uma reunião online, para eu me sentir como se eu estivesse saindo de casa, entre aspas, né? Mesmo que eu fosse para mudar de lugar, né? Sair do quarto e fui para a sala, mas eu tô saindo, a minha cabeça já mudava. E eu acho que isso é muito importante para quem trabalha em casa, né? Eu sou desse time da Ju e eu também me arrumava para ficar em casa. Porque eu penso, a pessoa que não se arruma, né, para ela mesma, né? Mas aí no caso, assim, se você trabalha em casa e você acha que você pode ficar desleixada, o teu trabalho vai ficar desleixado, né? Exatamente. A produtividade vai ser zero ou perto de zero, né? Porque faz diferença, né? Você tá ali com uma boa roupa. É uma luz que você acaba espalhando para todo mundo, porque se você tem uma reunião, você vai transmitir uma boa imagem para o marido em casa, até para o carteiro. Se vier entregar uma encomenda, né, ou a pessoa da entrega, você vai ter ali uma boa imagem para passar, né? E isso tudo muda, né? Muda tudo, aliás. Com certeza muda, meu Deus. E assim, a gente acaba sendo inspiração para essas mulheres. Referência. Então eu vejo isso, que às vezes as pessoas olham para mim e falam, como é que você consegue se arrumar todo dia? É um hábito, como todos os outros hábitos que a gente adquire na nossa vida, né? O meu esposo sobre vícios. A gente tem vícios ruins, mas a gente também pode ter vícios bons.
Então é um vício que eu tenho, de me cuidar, de me arrumar. Então a gente tem que ter esse vício. Nós, e esse mulheres. vício, ninguém deve achar péssimo em você, né? Porque, na verdade, é aquele vício que as pessoas falam assim, nossa, eu queria ter um vício desse. Exato. Mas sabe, Jéssica, quando você fala sobre essas questões, né, de que muitas ali não se olham no espelho, muitas não se enxergam, e como acaba sendo um raio-x de relacionamentos tóxicos, né? Porque se você projeta sempre no outro, né? O mundo aí tá cheio de gente que, infelizmente, tem seus probleminhas aí e acaba que a gente está vendo cada vez mais mulheres, né, se envolvendo com relacionamentos tóxicos, ó, o feminicídio aí, né? São tantas questões mais graves e que a resposta está tão mais perto, né, de se encontrar. Porque se a pessoa se ama, ela não se sujeita a qualquer coisa. Se a pessoa se conhece, há o limite ali também, né, Jéssica? Exatamente. Existem muitos relacionamentos tóxicos, sim. E uma outra coisa, sabe, Val e Ju, que a gente precisa falar também é que existem muitas feridas emocionais da infância, né? Com relação a abuso. E outra questão é com pai e mãe. Feridas emocionais relacionadas a pai e mãe. Porque muitas vezes eu tinha a ferida do abandono. Vou relatar bem rapidinho isso para vocês. Porque o meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. E quando ele faleceu, eu senti, foi muito triste. Só que hoje, há pouco tempo atrás, que eu fui entender que eu me sentia rejeitada porque eu achava que meu pai morreu e me abandonou porque ele quis, entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem essas feridas também de pai e de mãe, e aí, por que tem um relacionamento tóxico? Porque a pessoa quer suprir aquela falta de pai e de mãe num relacionamento. Olha só, é muito mais profundo. A gente tem que investigar mesmo, né? Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas o autoconhecimento é tão fácil. Gente, parece ser fácil, mas assim, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa transformar. Nós estamos em constante evolução, né? A gente está em transformação a todo tempo, aprendendo a todo tempo. Então, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa olhar. Isso é muito importante. Às vezes a gente não quer olhar para aquilo que a gente está vivendo ou para aquela ferida. E a cura só vem quando a gente olha para a ferida, quando a gente mexe na ferida. Então, assim, tem muitas coisas que acabam atrapalhando a gente e vêm lá da nossa infância. Crenças, bloqueios, tantas outras coisas. Então, na mentoria, inclusive, eu falo separadamente de cada um desses e a gente trata. É realmente tratado, um a um. E quando a gente... Opa! Vai, Ju! Não, vai você agora! Não, e a gente fala de dia a dia, de construção, né? O que a gente faz quando a gente está nesse processo, está nesse dia a dia, e aí, às vezes o dia não está lá, essas coisas, não está indo muito bem, né? E o que a gente faz para resgatar? Porque, olha, tem dias e dias, né? E às vezes nesse processo em que a gente está em baixa, aí, seja numa depressão, seja numa produtividade baixa, o que a gente pode fazer aí para dar aquela revolucionada? Vamos aproveitar que é quarta, né? Que ainda dá tempo de dar uma virada na semana para terminar a semana bem. Eu ia justamente falar isso, que já que ela falou em cura, como a gente melhorar o dia da gente, como melhorar a semana, como é que a gente pode aproveitar. Eu acho sempre que quarta-feira é um dia que dá para a gente dar uma viradinha na semana, assim, fazer a semana. Ainda dá tempo de resgatar, né? Se deu alguma coisa errada. Dá tempo de melhorar a semana até sexta-feira. Verdade. A primeira coisa, a gente não deve se cobrar tanto. Muitas vezes a gente quer se xingar, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas você é uma burra, por que você fez isso? A gente precisa ser mais gentil com nós mesmas,
né? Então, a semana não começou muito bem, aconteceu alguma coisa de errado, então assim, tá tudo bem. Eu costumo fazer muito isso, eu converso comigo, gente. Na PNL, eu tenho formação em PNL, né? Programação Neurolinguística, que ajuda a gente a modificar as nossas programações. Então, a gente tem o nosso diálogo interno, que é a conversa que eu tenho comigo mesma. E eu faço muito isso, eu falo meu nome, falo, Jéssica, tá tudo bem, você errou, e agora tem como consertar, tem como fazer diferente. Então, eu não me cobro tanto mais. Lógico que, quando a gente tem depressão, lá atrás eu tinha, e eu era muito perfeccionista, muito, ao extremo. Assim, eu queria tudo perfeito, eu não fazia... Nossa, se tivesse alguma coisinha fora do lugar, eu não fazia, eu não entregava. Se fosse um trabalho, alguma coisa, uma foto, eu não postava. E isso... é muito profundo, porque, como eu falei para vocês, vem lá do bloqueio de rejeição, do abandono, muitas coisas envolvidas. É um BO um pouquinho maior. Mas a gente tem que olhar para nós mesmas com mais amor, né? E não se cobrar tanto, fazer com os recursos que a gente tem. Às vezes a gente quer fazer perfeito e tem aquela frase, antes feito do que perfeito, mas eu falo de outra forma, antes feito do que não feito. Então, faz, depois a gente ajusta, se precisar pedir perdão para alguém, a gente pede, algo que eu aprendi também, principalmente dentro do relacionamento, mulheres que são casadas, aí a gente precisa pedir perdão em alguns momentos e principalmente se perdoar, né? Olha, Jé, você errou, eu falo assim, Jé, você errou, tá tudo bem, e agora vamos para frente, vamos fazer diferente. São coisas que a gente falou muito desses assuntos e eles sempre vêm à tona, que é o autoconhecimento e essa autocobrança, porque a gente está num nível, né, de cobrança social, inclusive, Sim. porque né, a gente não se permite errar, não se permite descansar, não se permite... são várias não permissões, né? Lembrei até quando você falou do Seja Gentil, tem uma música que eu gosto muito, que ela fala disso, seja gentil com você, né? Pega leve, é bem interessante. Enquanto a gente conversa aqui, eu vou buscar essa referência, porque da Kelly Smith, é uma música que eu gosto muito. E ela fala bem isso. A letra dela é justamente isso. Olha só, não conheço, quero escutar depois, me manda. Pode deixar. E mais uma coisa, muitas vezes a gente deixa com que outras pessoas interfiram no nosso humor. E isso, assim, é um processo, gente, que não é fácil também. Lembra? É a nossa construção da nossa melhor versão. Acho que esse é o mais difícil de todos, não deixar os outros interferirem no humor da gente. Isso não é fácil. Olha que trabalho que dá isso, hein? Mas é possível, é possível. E aí, assim, a gente tem que fazer o diálogo interno, gente. Isso é muito importante. Eu sempre faço isso, ó. Eu paro, respiro. Eu não vou deixar isso interferir na minha vida. E assim, a gente tem como permitir ou não. Tá nas nossas mãos. Eu decido se eu vou deixar isso me afetar ou não. Então eu respiro fundo e falo assim, tá tudo bem, isso diz mais respeito a essa pessoa do que eu. Então tá tudo certo. Lógico que tem dias, principalmente no nosso período, né, de TPE, toda mulher sabe como que é, não é aquele fácil. momento que você quer matar todo mundo em volta de você. Às vezes dá vontade, né? Mas assim, hoje eu sou totalmente diferente, gente. Pessoas que me conhecem, que vão escutar depois, sabem assim que eu sou outra Jéssica. Eu era extremamente explosiva. Extremamente, sabe? Se você falasse algo pra mim, eu já vinha atacando você. E assim, hoje eu percebo tanto que eu evoluí. Isso é maravilhoso, porque é a construção da nova Jéssica. E eu realmente consigo fazer isso, sabe? Eu olho para a situação, eu consigo dar um novo olhar para a situação, um olhar para aquele sentimento. E muitas vezes, algo muito importante também, que a gente, eu tô me sentindo mal, eu tô com raiva, hoje não tô num dia bom. Nesse dia bom, eu também acolho ele. Eu preciso acolher o dia que eu não tô bem. E muitas vezes a gente quer descartar então, não, eu tô na minha melhor versão, eu não tenho direito de ficar mal. Claro que você tem. Toda mulher tem direito de ficar mal. E tá tudo certo, só que amanhã é um novo dia, e aí eu vou fazer tudo diferente. Eu escolho fazer o meu dia ser diferente. Entende? Ó, localizei a música aqui.
E eu gosto da Kel Smith, que é a cantora, porque ela traz, em cada música, ela traz uma mensagem. E no começo ela fala, será que as pessoas conseguem prestar atenção nas letras das músicas? No meio de tanta correria, eu espero que sim. Aí ela diz, seja gentil com você, respira fundo e pega leve. Só leve o que não pesar no coração. Aprenda, porque a vida é breve, a exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Essa é a lição. Silenciar a mente e viver a vida, ainda é a melhor opção. E se não houver amor, não se demore lá. Que a previsão do tempo é que ele corre e ela corre mais. Seja gentil com você. Uau! Meu Não é Deus, legal? que É uma reflexão muito boa, né? Ó, se não houver amor, não se demore, porque a previsão do tempo é que ele corre muito, né? Sim. Então seja gentil com você. Uau, que incrível! Da Kel Smith eu conhecia Era Uma Vez, só essa eu não conhecia. Nossa, ela tem muitas. Em alguns momentos, até teve uma música em especial que ela fala de mudança, né? Que aquilo que me servia hoje não me serve mais e tal. E acho que é muito do que a gente está falando aqui. Então, fica a dica de música, de playlist aí para ouvir, porque são mensagens muito positivas e tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Então, não se cobre, se não tiver amor, não se demore lá, porque realmente, né, vai te fazer sofrer. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia? Essa é a lição, né? O que não pode é ficar muitos dias não tudo bem, porque daí realmente você tem que prestar atenção que tem alguma coisa errada. Você sabe que nessas leituras e afins, assim, tem até a frase que abre o meu Instagram lá, que é você pode ter nem todos os dias bons, mas pode ter algo bom todos os dias. Então eu faço isso toda noite. Eu olho para o dia e vejo o que foi bom, o que não foi bom para corrigir no outro dia, mas olhar o que foi bom. Nem que seja ganhar um bom dia de alguém na rua, né, um docinho que alguém te ofereceu, alguma coisa assim. Mas observar qualquer coisa que possa ter sido boa naquele dia, porque isso também dá um gás para a gente perceber, assim, mesmo que você esteja bem para baixo, assim, naquele dia que você fala assim, a aula deu certo hoje. Não, alguma coisa deu. No mínimo, deu tão certo que você está indo dormir porque você está viva, né? Verdade. E são nos detalhes que Deus se revela, né? Nos detalhes ele mostra ainda mais do amor dele, através de pessoas. Eu sempre digo isso, que eu sou muito atenta e muito sensível para isso. Porque através dessas pequenas coisinhas, desses pequenos detalhes, a gente consegue se sentir mais amada ainda por ele, né? E eu já falei algumas vezes aqui, mas quando eu não estou muito bem, eu busco sair de casa, enfim, do escritório ou de onde eu estiver, para me conectar com o outro. Então, às vezes eu vou fazer uma boa ação, vou entregar alimento, às vezes eu vou conversar com pessoas que eu não conheço, já fui no mercado só para conversar com os velhinhos, assim. Então, e são coisas que você volta tão cheio de história, né, tão cheio de empatia, que você acaba se enchendo daquele vazio que naquele momento você tinha, né? Então, são pequenos detalhezinhos ali, porque se você ficar só no seu ali remoendo, às vezes você vai achar mais problemas do que soluções, né? E aí é uma forma que eu encontrei de tirar o baixo astral, quando às vezes ele bate por aqui. Então vamos lá, você falou para a gente ir salvando o nosso dia, a nossa semana, então, reduzir as cobranças. Sim. Aí a outra parte foi a do... Mais amor. Amor. Se tratar, né, com mais amor. Ser mais gentil com você, dizer assim. E aí a próxima, o que seria? Ai, cortou, Ju. O que mais? Próxima? O que mais? Qual mais? Eu falei também sobre não deixar que o outro interfira nos meus sentimentos, no meu dia, nas minhas emoções. E aí, você tem um pulo do gato para isso? Então, a nossa conversa, o nosso diálogo interno, isso é muito importante. Respirar fundo. Se a gente respira, gente, meu Deus, a gente esquece de respirar. Eu falo sempre para as minhas alunas nas lives que eu faço, gente, respira. O respirar salva a nossa vida, salva das nossas reações, né, às vezes inesperadas. E aí vem
a inteligência emocional. É muito, muito importante também, que é algo de construção, de processo. A inteligência emocional é muito... falta muito na nossa vida. Então, a gente tem que praticar isso e estudar, porque assim, ó, a gente fala sobre autoconhecimento e muitas vezes a gente estuda sobre tudo e esquece de estudar sobre a gente. Então, como que eu tenho inteligência emocional? Eu tenho que me perceber, eu tenho que olhar para mim, por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô pensando nisso? E assim, ó, a gente tem os níveis de energia. Então, quando eu tô triste, eu tô com a minha energia lá embaixo. O que ela faz? Ela vai fazer coisas para os outros, ela vai ajudar alguém. Quando eu tô com a minha energia lá embaixo, eu coloco uma música, eu começo a dançar aqui em casa, bem, bem doidona mesmo. Mas isso eleva a minha energia. Porque quando eu tô com a minha energia lá embaixo, o que eu vou atrair? Vou atrair coisa negativa. Eu vou atrair energia negativa. Vou na quina do sofá, aí eu vou ficar xingando, eu vou atrair isso. Porque aí vai fazer uma sequência, né, de coisas ruins. Exatamente. Então, essa questão da inteligência emocional é eu entender o porquê que eu estou sentindo essas emoções, o porquê que eu estou pensando nisso, e aí eu consigo ressignificar, eu consigo dar um novo olhar. Tá tudo bem, eu estou sentindo isso, por quê? Ah, mas porque tal pessoa falou isso, como a gente já comentou, estou deixando alguém interferir na minha vida, ou então eu batia o meu dedinho ali mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa situação... E para o restante do meu dia? Não, tá tudo bem, bati o meu dedinho e agora? Como pode melhorar? Eu uso muito essa frase, como pode melhorar? Não como pode piorar, se você falar como pode piorar, vai piorar ainda mais. Agora, como pode melhorar? Você vai receber presentes do universo, você vai receber coisas melhores, você vai atrair energias mais positivas para o seu dia. É aquela coisa, né? Ai, quanta roupa que eu tenho para lavar. Obrigada a Deus, porque eu tenho roupa, né? Gratidão. Bati o dedinho no sofá. Mas que bom que eu tenho sofá, que eu tenho casa. Dá para dar uma xingadinha ali, porque a gente fica com raiva, mas tá tudo bem. Né? Mas aí você vai deixar interferir no restante do dia? Não. Lembra que a gente tem o controle sobre isso? Eu posso aceitar ou não isso para o meu dia. Eu posso fazer isso ser diferente o restante do meu dia. Então, é aí que entra a inteligência emocional, controle emocional, aprender sobre isso, autocontrole. São muitos detalhes aí para se preocupar, né? Acho que tem muita gente que se preocupa muito com o externo e o interno ele é mais além, né? E é o que pode nos trazer aí boas soluções, né? Exatamente. E assim, gente, nós estamos falando aqui, ó, essa conversa dá para mais uns 3 dias. Ah, sim. Mas às vezes tá bugando aí o cérebro de vocês e quando a gente fala de PNL, de autoconhecimento, é assim mesmo. Tem que bugar para depois fazer sentido. Mas como a gente falou lá no início, sejam leves com vocês, não vão ficar se cobrando. Ai, meu Deus, agora, o que eu tô fazendo da minha vida? Não. Cada um tem um momento certo, tem o processo e é assim, não se cobrem. Tá? E reprograme um dia de cada vez, né? Porque se não deu certo hoje, ele pode super dar certo amanhã. Exatamente, com certeza. Eu até pensei aqui numa dica, fazer aquele ritual do chá que a Mônica fala pra gente, nos ensinou, para dar aquela energizada, que foi no episódio 1 de janeiro, né? Que a gente teve com a Mônica, né? Foi dia 4 de janeiro, o primeiro episódio. No primeiro episódio do mês, que foi uma pessoa que a gente fez uma mentoria com ela, Jéssica, e ela passou essa ideia do respirar, mas para você ter um momentinho com você. Então, é uma coisa que eu faço, né, bastante, quando eu tô meio com a cabeça que vai dar aquela virada meio bugada, assim. Faz um chá, ou um café, né, o que você mais gostar. Eu sou chazeira, então faz um chá daquela fruta que você gosta, daquele perfuminho que você gosta, daquela erva que você gosta, pega aquela caneca, sente a caneca, cheira a caneca, sente aquele aroma do chá, fecha os olhos, respira, toma bem devagarzinho, dizendo que vai ficar tudo bem, pensando naquele lugar super bonito que você podia estar. Faz essa mentalização que no final da caneca você tá zerada, assim, você tá nova. Que delícia. Daí, né, quer dizer, você vai somando essas coisinhas, assim, porque realmente, se a gente começa a se cobrar demais e deixar todo mundo interferir, chega no final do dia,
ou no final da semana, em vez de você aproveitar teu final de semana para fazer coisas boas, você acabou com a tua semana, né? Sim. E se você não tenta reverter no dia, eu acho que isso vai acumulando para a semana, vai ficando cada vez pior, né? Uhum. Aí chega o final de semana, quer ficar só deitada. Não quero ver ninguém. Não, ou fica brigando com Deus e o mundo em casa, coitada das pessoas que estão em casa com você, né? Porque, tipo, para quem trabalha fora, a pessoa não viu quase ninguém dentro de casa, chega no sábado, tá fervilhando ali, de vontade de descontar em alguém, vai descontar no primeiro coitado que vem dentro de casa, assim. Ai, ai. Mas, Jéssica, que delícia de papo. Obrigada por compartilhar a tua história, né? Compartilhar aí a sua virada de chave, né? Com certeza está inspirando muitas mulheres e fazendo grandes transformações, né? Você está plantando várias sementinhas e que hoje você consiga, através do Routine, se impactar ainda mais pessoas, porque é uma história de vida realmente incrível, né? De transformação, né, de como a gente pode sim, a nossa fala ela pode sim ir longe, né, e fazer o bem, né, que é o mais importante. Ai, meninas, eu que agradeço pelo convite, pela conversa maravilhosa e espero que a gente possa marcar um outro dia também, tem muita coisa que eu posso contribuir. E se alguém, com certeza. Se alguém quiser conversar comigo também, lá no Instagram é @JessicaGuimarãesOficial. Estou disponível lá para tirar dúvidas, para conversar, para trocar ideia. E agradeço, gratidão de coração, foi maravilhoso. Maravilha, Jéssica. Muito obrigada pela presença e nos vemos em breve numa próxima pauta. Com certeza. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Routine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @routinice.podcast e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço! Até! Tchau, tchau!